Oi, meus amores, tudo bom? Continuando aqui mais uma aulinha de história, a gente vai continuar aqui a Idade dos Metais. Estou falando lá da página 219 da nossa apostila, tá certo? Então, só fazendo um resumo, né, uma revisão aqui do que a gente viu. A Idade dos Metais é aquela onde os seres humanos eles começam a trabalhar com os metais, né? Primeiro o cobre, depois o bronze, depois o ferro. E isso fez com que os instrumentos, né, que eles trabalham ficassem melhores, né, mais cortantes, mais resistentes, de mais fácil manipulação, né? Então, como arados, enxadas, pás, foices e outras coisas, instrumentos também de caça, instrumentos de pesca, e tudo isso contribuiu para que houvesse um aumento, né, do produto, um aumento de capacidade de produzir alimentos, e com isso também houve o aumento demográfico, né, que é o aumento da população, que com mais comida e eles sendo sedentários, eles conseguem ter mais, as pessoas não morrem tanto e a população vai crescendo, ok? Também foi importante esse período, né, da Idade dos Metais, porque ficava mais fácil, né, derrubar florestas para o cultivo de terra, e tudo isso foi graças à metalurgia, tá? Uma coisa muito importante que a gente precisa falar também desse período é a agricultura e a água, tá? As comunidades neolíticas, eles começaram a ficar próximas aos rios, para ficar mais fácil o acesso à água para o consumo humano, dos animais e também para a agricultura. Nós vamos falar depois melhor sobre esse período, tá? As habitações também mudaram, né? Antes eles moravam em cavernas, agora eles começam a fazer moradias com barro, com madeira, com pedra, cobertas de palha, como vocês podem ver aqui, tá? E as cidades também cresceram muito, porque a população foi crescendo e foram surgindo cidades cada vez maiores. Então aqui a gente tem alguns sítios arqueológicos, para vocês verem vários tipos de cidades, né, de comunidades, das mais variadas formas, tá bom? Uma coisa muito importante, né, foi então, como eu disse, a gente ia voltar nesse assunto, é o acesso à água para o consumo. E eles baseavam o quê para fazer esse tipo de coisa, né? Eles baseavam-se na observação, no conhecimento da natureza e também nas alterações, né, das condições naturais. Como assim alterações nas condições naturais? Então eles começaram a fazer com que os rios fossem melhores aproveitados. Então surgiram técnicas de aproveitamento de água. Então, com essas técnicas, eles puderam, por exemplo, fazer a irrigação, pegar a água que estava aqui no rio e transportar para lugares mais longes e próximos da onde eles viviam, para ficar assim mais fácil eles usufruírem dessa água, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos, de irrigação, onde eles canalizavam a água para a água chegar cada vez mais perto deles, né? E também que eles pudessem viver mais longe dos rios, mais ainda podendo consumir a água facilmente, né? Isso também ajudou bastante, na agricultura, tá certo? As comunidades que mais prosperaram foram aquelas que dominaram melhor essas técnicas. Por quê? Porque aconteciam dois problemas, né? Podiam ser os problemas de que os rios alagavam, né, em determinados períodos de chuva, e também rios que secavam em determinados períodos, né, de seca. Então eles começaram a fazer o quê? Para drenar a água de um determinado lugar, eles começaram a abrir valas, como essa aqui, por exemplo, para fazer a drenagem. Porque os dois extremos é ruim para a alimentação, tá? Para a agricultura. Lugares muito alagados não são bons para alguns cultivos, como por exemplo o trigo. E outros lugares já não podem ser tão secos, que também vai ter o mesmo problema. Então, eles começaram a fazer tanto as drenagens de lugares que eram muito alagados, e também começaram a fazer irrigação, né, transportando a água com canais de um lugar para o outro, tá? Essas obras, né, que envolvem água, elas são chamadas de obras hidráulicas, e elas demandavam de um grande esforço coletivo, ou seja, toda a comunidade precisava ajudar para que esses canais fossem feitos, tá certo?
Agora vamos para uma outra parte da nossa apostila, que é lá na página 222, que nós vamos linkar essas técnicas que foram descobertas lá no período pré-histórico e que nós trouxemos para a nossa vida de hoje, mas infelizmente algumas regiões do Brasil, elas ainda têm esse problema de seca, tá? Então a gente vai falar aqui sobre a vida no sertão, né? O sertão, ele fica aqui na região Nordeste, já vou mostrar melhor para vocês aonde que é. A região Nordeste é uma região muito populosa, ou seja, tem muita gente por causa da colonização que foi feita lá pelos portugueses no século XVI, quando foi descoberto o Brasil. Então aqui tudo de verdinho a região Nordeste e aqui no meio, ó, pegando até um pedacinho aqui do nosso estado de Minas Gerais, nós temos o sertão ou polígonos das secas, que é uma região de muito calor, com chuvas irregulares em pouca quantidade. O que é chuvas irregulares? Chove hoje, depois passa muito tempo, não chove, e quando chove, chove muito pouco, e a umidade do ar também é muito baixa, tá? Então é esta região aqui do Nordeste, tá vendo? Então aqui nós temos imagens, por exemplo, ó, do sertão, né? É uma região muito seca por causa dessas poucas chuvas e a umidade do ar também é muito baixa por causa exatamente de não chover muito. Então nós temos aqui um outro pedaço, um outro mapa, ó, mostrando melhor aonde seria a área do sertão, certo? Bom, o que acontece lá, né? Além desse problema aqui do clima, né, de ser muito calor e ter chuvas irregulares, ele é um lugar que possui pouquíssimos rios. E a maioria desses rios, eles são sazonais ou intermitentes. O que quer dizer isso? Que eles secam em certos períodos do ano. Então, um período do ano nós temos muita água, ou até não muita água, mas uma água suficiente. E em certos períodos nós temos a seca total daquele rio. A única exceção que acontece é na área do Rio São Francisco, que vocês estão vendo aqui, ó, de azulzinho, tá vendo? Ele vem até Minas Gerais. Então, nós temos aqui a região do Sertão, mas nesta área aqui onde nós temos o Rio São Francisco, é um lugar que tem, como tem bastante água, é um lugar onde a agricultura ela é muito boa. Bom, o clima semiárido, né, lá do Nordeste, com longos períodos de seca, é um problema muito grande. Então, o que eles fazem? Durante os períodos de chuva, eles armazenam aquelas chuvas em açudes. Açudes são nada mais do que barragens, como essa aqui, por exemplo. Mas, então, vocês me perguntam, então tá tudo resolvido, né, com os açudes, olha que beleza, quanta água que eles conseguem armazenar. Não é bem assim, porque até mesmo os açudes do Nordeste, eles estão secando. Então, o problema continua, tá certo? O sertão, apesar de tudo isso, ele possui atividades econômicas muito importantes, tá? As principais são a criação de gado e agricultura de subsistência. Lembrando, o que é cultura de subsistência? É aquela agricultura que eu não faço para comercializar, para vender, eu faço para o meu próprio sustento, principalmente as plantações de milho e as plantações de feijão. As comunidades sertanejas possuem uma riqueza cultural e econômica própria, mas sofrem com as constantes secas e a falta de grandes investimentos em sistemas de irrigação. Então, assim, nós temos uma cultura muito variada e muito bonita da região Nordeste. E, por outro lado, nós temos esse grande problema de seca, né, onde os humanos e os animais, eles vivem em condições muito ruins por causa disso. E principalmente porque falta investimento em sistemas de irrigação, tá? Então, se fosse investido em sistemas de irrigação, esse tipo de cena aqui não aconteceria. Mas, contudo, né, existem algumas grandes obras de irrigação, tá? No Nordeste inteiro não, infelizmente, mas em alguns lugares sim, tá? E aí acontece o quê? Em certos lugares existe até o cultivo comercial de frutas tropicais por causa dessas obras de irrigação. Então, eles conseguem produzir vários tipos de frutas por causa dessa tecnologia.
que, lembrando, lá no período pré-histórico eles já utilizavam, né? Então a gente percebe que desde lá da pré-história até hoje o homem intervém na natureza para o seu próprio benefício. Então aqui, ó, é um exemplo de irrigação, tá? Pode-se concluir que o homem continua intervindo na natureza para atender às suas necessidades e que a tecnologia é um poderoso instrumento para isso. Então a tecnologia da irrigação, né? Soluções tecnológicas avançadas podem ser desenvolvidas para implantar projetos de irrigação e distribuição de água. Então, se esses projetos de irrigação dominassem todo o Nordeste, a gente não teria o problema mais de seca. E hoje em dia nós temos técnicas de irrigação extremamente sofisticadas, né? Então, como temos visto, os seres humanos modificam a natureza para sobreviver e melhorar a sua vida. Ao longo do tempo, as sociedades desenvolveram técnicas sofisticadas para irrigar até os ambientes mais áridos. Então, desde lá dos primórdios, né, da pré-história, eles já trabalhavam com um sistema aqui de irrigação, esses sistemas mais simples, e hoje em dia nós temos sistemas de irrigação muito sofisticados. Eles só precisam ser ampliados. Um exemplo é a cidade de Petrolina, no interior do estado de Pernambuco, porque a vegetação da caatinga lá vem sendo modificada desde os anos 80 e por causa desse sistema de irrigação. Tanto que o município ele se tornou uma região que exporta uva, que é uma fruta que necessita de uma temperatura baixa, de grande irrigação, e ela hoje é uma das regiões que mais exportam, tanto para a América do Norte, Europa e Ásia. E é lógico que ajuda, ela está próximo, né, ao Rio São Francisco, e os avanços tecnológicos também influenciaram muito nisso, mas principalmente o interesse do poder público, né? Então, o governo ele investir nesse tipo de tecnologia para melhorar essas áreas aí, tá certo? Fica aí para vocês pensarem agora. Se a humanidade prosperou por ter controlado as águas dos rios há milênios, por que ainda hoje há comunidades de agricultores que enfrentam problemas no manejo dessas águas e que precisam de tecnologia para contornar essas dificuldades e garantir o seu sustento? Então, por que apesar de o homem já dominar essa técnica há milênios, né? Por que ainda existem pessoas que vivem nessas condições de seca? Por que você acha isso? Eu e o mundo. Aqui fala um pouquinho sobre a transposição do Rio São Francisco, tá? Que é um projeto para a solução dos problemas do sertão brasileiro. A ideia é transferir essa água do rio para o abastecimento de açudes e rios menores na região Nordeste. No entanto, trata-se de um projeto polêmico do ponto de vista ambiental, pois vai afetar o curso natural de um dos rios mais importantes do Brasil. Quem é contra a transposição, além da questão ambiental, alega também que não falta água no sertão, pois existem mais de 70 mil açudes. O problema seria a má administração dos recursos existentes, porque diversas obras que poderiam melhorar a distribuição da água desses açudes pela região estão parados há anos. Então, o que eles alegam? Que além deles terem medo de acontecer uma coisa pior com o Rio São Francisco, ela não dá conta de irrigar tudo e algumas regiões acabarem também se tornando um sertão, né? Eles também apontam que o problema do sertão não é a água, que tem açude. Para isso, o problema é a falta de investimento. E aqui tem um videozinho, ó, que vocês podem assistir, que ele fala um pouco sobre essas regiões do sertão, aonde existem essas diferenças enormes de lugares onde as plantações são belíssimas e outras onde existe uma escassez de água tremenda. E também fala um pouquinho sobre essa transposição do Rio São Francisco e desses problemas de administração do governo de não levarem à frente os projetos, tá certo? Então, um beijinho, até a próxima aula, tchau, tchau!